Pessoal, aqui a gente tem a tela do Moodle aberto, tá? Desde o dia 25 de junho, aqui tem uma análise das questões de hidrografia, aquelas que eu tinha colocado para vocês, eu cheguei a comentar alguma coisa lá, mas aqui está bem explicadinho, tá? É um arquivo que tem aquelas questões que vocês receberam, tá? Que eu até expliquei alguma coisa na aula passada, mas aqui está bem detalhado. Peço que vocês deem uma olhada aqui depois. Aqui está essa aula que a gente vai falar agora daqui a pouco. Aqui está a segunda avaliação, que abre agora às 18 horas, tá? Hoje, do dia 28 até o dia 1º de julho, né? 1º de julho vai ser... Minha memória está meio esquecida aqui. Vai ser quinta-feira, tá? Até às quase 24 horas, 23 horas e 59 minutos. Tem bastante tempo para fazer. Qualquer dúvida, vocês recorram a mim. E depois, para quem não conseguiu fazer, a recuperação paralela, tá legal? Beleza. Deixa eu mostrar aqui um negócio para vocês. Eu mandei essa imagem aqui no WhatsApp para vocês, né? É uma imagem de hoje, de satélite, tá? Então, o vermelho indica calor, o marrom, temperatura média, o vermelho é muito quente, né? E o azul indica temperatura muito baixa, tá? Desconsidere aqui, ó, no sul do planisfério, na Antártida, esse vermelho aqui, tá? Isso aqui deve ter sido um erro de impressão deles, tá legal? É uma variação de temperatura, mas saiu alguma coisa mal impressa aqui. Vamos pensar daqui para o norte, tá? Aqui vocês estão vendo a costa oeste do Canadá, província da Colômbia Britânica. Eles têm atingido aqui a temperatura mais alta da história do país, tá? Temperatura mais alta da história do país no oeste do Canadá. Aqui está na Sibéria, uma região muito fria. Estão ocorrendo incêndios aqui, incêndios florestais, né, por causa das temperaturas muito elevadas. Então, se o cara joga uma bituca de cigarro no chão, ou se é uma combustão natural devido à falta de chuva, então uma palha seca no chão entra em combustão, às vezes é normal acontecer isso, né, uma fagulha, alguma descarga elétrica de um equipamento, às vezes um raio que cai antes de uma chuva, e daí, só que a chuva não é muito intensa, e daí começa a acontecer um grande incêndio. Então, esses ambientes florestais temperados, de zona temperada, é muito comum ter incêndio, né? Mas quando a chuva não vem, daí ele se alastra. E aqui nós estamos vendo uma mancha azul que indica a massa de ar polar hoje, na América do Sul. Pegando, evidentemente, aqui o Rio Grande do Sul, nessa pontinha do Brasil, Santa Catarina, e vai se alongar aqui para o interior do Brasil, tá? Então, essa aqui é a maior anomalia de massa polar no mundo. Anomalia quer dizer anormalidade, fora do padrão. No dia de hoje, tá? Hoje. Então, isso aqui é uma variação de tempo, não de clima, beleza? Então, para a gente analisar clima, eu peço, depois vocês baixem esse arquivo, né? Que é a nossa aulinha tipos climáticos, tá? É aí que chegou mais alguém. Então, olha, aqui está o Brasil, tá? Nós temos duas classificações de clima aqui. Uma comum, que é mais simples, que aparece em provas, e a segunda, que é mais complicada, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, o Brasil é o seguinte, né? Você sabe, é o quinto maior país do mundo, uma extensão continental, né? Ele é maior do que, por exemplo, a Austrália, ele é maior do que os Estados Unidos continental. Os Estados Unidos só é maior que o Brasil porque tem o Alasca lá perto da Rússia, que eles compraram no século XIX. O Brasil tem uma grande amplitude vertical no mapa. A gente chama isso aqui de uma extensão latitudinal, né? Aqui, essa linha aqui, assim, ó, é o Equador. É a linha que corta a Terra no centro, né? No centro do globo, da circunferência. Então, as temperaturas aqui são evidentemente muito altas. Esse azul indica o clima equatorial. São temperaturas médias, eu não estou falando de máxima, acima dos 25 graus. É muito quente. Mas 20, 25 graus não é tão quente, né? Eu já peguei 30, sim, mas eu estou falando de temperatura média. Aqui na nossa região, uma temperatura média não chega aos 20, entendeu?
Percebeu como é muito diferente? Um grauzinho que aumenta como média é muito. Porque se a média aumenta 1 grau, a máxima pode aumentar muito mais do que 1 grau. Né? E a mínima aqui não cai muito, porque é um lugar com muita floresta, a Amazônia. A vegetação é um fator climático. E a floresta, ela concentra umidade, ela concentra água, né? E a água, ela estabiliza a temperatura, ela deixa a temperatura mais igual o tempo todo. Então, quando chega a noite, que deveria cair bem a temperatura, ou quando chega o inverno, que deveria cair bem a temperatura, não cai muito por causa da presença de umidade na atmosfera, tá? Aí a gente sai do número 1, vai mais para o sul e vai mais para o norte no Brasil, aqui o estado de Roraima e um pedacinho do Pará, né? A gente chega no clima tropical. O clima tropical também é bem quente, só que ele tem uma particularidade. Quando chega o inverno, chove bem menos. Aqui no equatorial da Amazônia não tem tanta diferença de chuva do verão para o inverno. Mas quando a gente chega nesse verde do centro do país, sim. Por isso que se faz horário de verão. Porque como se passa o inverno todo com pouca chuva, o nível dos reservatórios, das represas, cai muito. Desce 30% e tal. Aí o que significa isso? Significa que tem menos água para gerar energia nas usinas. E como tem menos água, significa que tem menos potencial de gerar energia. Aí o que é normal? Então vamos fazer uma economia de energia. Como é que a gente faz uma economia de energia? Bota o pessoal para acordar 1 hora mais cedo e voltar mais cedo para casa e não ligar a luz tudo ao mesmo tempo, né? Então a ideia do horário de verão é isso. É adiantar as pessoas nos seus afazeres para quando elas chegarem em casa aproveitem mais as horas de sol, de luz solar e, portanto, gastem menos energia. Mas por que a gente tem que fazer isso mesmo? Porque nós dependemos da água dos reservatórios para gerar energia. Né? Portanto, que se falta água aqui no número 2, nessa área climática aqui do clima tropical, o país tem... O que é inevitável o governo fazer, como ele não é esse governo, qualquer governo, tá? Que não dá para construir represa de uma hidrelétrica da noite para o dia. O que ele faz, então? Ele aumenta a tarifa de energia. Batata. Até aí é uma medida lógica. O problema é que quando tem maior disponibilidade de energia, aí deveria fazer o quê? Baixar a tarifa. Daí não baixa mais. Aí já é política e é sacanagem, né? Porque daí deveria baixar. Porque se aumenta quando falta, tem uma lógica. Mas e quando sobra, tem bastante água, deveria baixar a tarifa, daí eles não baixam mais. Esse que é o problema. Aqui nós estamos na área do Sudeste, né? Aqui tem muita serra, muito planalto. Então, é uma área mais elevada, né? Com mais altitude, com maior altitude. Aí é o mesmo tropical, que tem o verão com chuva e o inverno com estiagem. O pessoal diz inverno seco, mas não é totalmente seco. É uma estiagem, diminui as chuvas, tá? Então, é o tropical de altitude. Qual que é a diferença do 3/2? É que o 3 é um pouquinho mais frio. Tá? Quando eu falo um pouquinho mais frio, não é frio, como tem aqui na Serra Gaúcha, né? Não é esse frio, né? Mas é um pouco mais frio. Dependendo da altitude, se está lá numa Serra Paulista ou Mineira, lá mais de 1.000 metros de altitude, aí faz uma temperatura parecida com o do sul do Brasil, entendeu? Mas, em comparação, geografia é muito em comparação com, em relação a muita coisa que a gente fala em geografia é tudo comparativo. Por isso que, aqui é frio? Depende. Tu está comparando com quem? Se nós estamos comparando o sul do Brasil com o sul da Argentina, não é frio. Mas se a gente está comparando o sul do Brasil com o restante do Brasil, sim, nós moramos num clima frio. Então, tudo é relativo na geografia. Tá? Então, o número 3 é relativamente mais frio do que o número 2. E o número 4, que é o tropical úmido, ou atlântico, ou oceânico, pode ter vários nomes. Aqui é o seguinte, ó, o Brasil ele tem uma barreira de serras, né? Aquele domínio lá que a gente viu em relevo, de planaltos e tal. Então aqui é mais alto, chega aqui, pum, cai para o litoral. É normal. Todo país do mundo, o litoral é mais baixo. Mas o que acontece em vários países? Essa baixa altitude se prolonga até o interior. No Brasil, não. É a mais alto, chega no litoral, tem um paredão, que são as serras. E daí, as massas de ar
úmidas que vêm do oceano, as brisas marinhas, os ventos com chuva, eles chegam aqui, ó, e batem nesse paredão. Quando essas nuvens colidem com esse paredão, chove mais no litoral, né? E aí nós temos um clima aqui que é mais úmido, tá? Ah, aqui não deveria ser também, já que é litoral? Aí que tá. No litoral norte do Brasil, na região nordeste e região norte, não tem essas serras batendo aqui. Não tem essas serras aqui. Então aqui as massas de ar úmidas, elas entram, entendeu? Entram mais, correto? Agora aqui, como tem o paredão, elas colidem e formam uma área de mais intensidade de chuvas. O número 4, então, é mais úmido. A região mais chuvosa do Brasil é a região norte, no todo. Mas o município onde foi detectado mais chuva é o município do litoral paulista, né, chamado Bertioga, ali, no litoral norte, porque a serra está muito próxima do litoral e sempre tem aquela umidadezinha caindo, né? Eles chamam de garoa. 5, semiárido. O semiárido é o seguinte, ó. As pessoas têm mania de dizer que o Nordeste é a região mais seca do Brasil. É. Mas daí disso elas já fazem uma coisa incorreta, elas já generalizam. Ah, o Nordeste é todo seco. Não, 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 não. Está errado. Está bem errado isso. Porque as grandes cidades nordestinas, elas estão aqui no litoral. Então, Salvador, né, Recife, né, Natal, Fortaleza. Então, elas estão em áreas úmidas, tá? As grandes cidades nordestinas. A minoria da população nordestina mora no interior. E mesmo assim não é todo o interior. Porque se vocês pegarem o sul da Bahia, o oeste da Bahia, boa parte do Piauí, do Maranhão, é úmido. É bem chuvoso no verão. Então, é uma parte do interior do Nordeste, que são áreas de depressões, tá? Ou seja, onde as massas de ar têm dificuldade de entrar devido às barreiras do relevo, tá? Que é mais seco. E assim mesmo, não é árido. Árido é o clima dos desertos. É semi-árido. Semi quer dizer mais ou menos. Então, até aqui mesmo, na parte mais seca do Brasil, ainda chove. Ou seja, o Brasil é um país tão chuvoso, tão úmido, podemos dizer, tão abençoado pela natureza, digamos assim, que até a área mais seca dele cai alguma chuva. Só que são chuvas irregulares. Tá? A característica do clima semiárido é que as chuvas são muito irregulares. Agora, veja bem, as temperaturas mais altas encontradas no Brasil, elas estão aqui em lugares como Piauí, Ceará, interior da Paraíba. Ah, mais quente que o equatorial? Aí que tá. As máximas são maiores, mas a média maior está aqui, ó. Por quê? Qual a diferença? Porque aqui no inverno a temperatura cai mais, é mais seco. E aqui no inverno a temperatura não cai muito. Por que que aqui não cai muito a temperatura no inverno e aqui cai mais? Porque aqui tem água na atmosfera. O que que tem a ver? A água na atmosfera, que a gente chama de umidade, imagina, são gotículas de água muito pequenas dispersas na atmosfera. E essas gotículas, elas absorvem calor durante o dia, lentamente. E durante a noite, elas perdem lentamente esse calor. É diferente de onde não tem tanta umidade na atmosfera, o calor se dissipa mais rápido. Tá? Lugares mais secos sempre aquecem mais rápido e resfriam mais rápido. Lugares mais úmidos aquecem devagar e resfriam devagar. Então a temperatura fica mais próxima da média. E finalmente nós chegamos no clima da região sul e parte do São Paulo e parte do Mato Grosso do Sul, que é o clima subtropical. Veja bem, o equatorial, o tropical de altitude, o tropical úmido, o semiárido, são todos climas da faixa tropical do planeta, que está entre uma linha do trópico aqui, de Capricórnio, e a linha do trópico de Câncer lá no hemisfério norte. O subtropical está fora dessa faixa, tá? Então ele é ele está fora. Mas ele está bem próximo, então ele tem verões quentes, mas os invernos são mais frios, bem mais frios. Tá? Agora, a gente que mora aqui na região sul sabe que, mesmo na região sul, dependendo de onde se está, é mais ou menos frio, né? Então, o que acontece? Quando a gente sobe a serra e entra aqui no Planalto Meridional, né, no Rio Grande do Sul,
Planalto aqui meridional em Santa Catarina. O Planalto meridional aqui no interior do Paraná, que é mais alto, altitudes de 900, 1.000 metros, aí a temperatura cai mais. Aí agora a gente olha para a direita. Essa divisão, essa classificação aqui de Köppen-Geiger, né, ela mostra variações dentro do mesmo clima. Então aqui, ó, quanto mais para o interior da Amazônia a gente vai, mais úmido é. Por que é mais úmido no interior, já que está longe do oceano? Porque aqui tem uma coisa chamada Montanhas dos Andes. E aí as massas de ar chegam aqui, colidem nessas montanhas e formam um centro de umidade maior. Fica a umidade aqui sem se dispersar. Quando a gente chega aqui na região sul, que é mais baixa, os verões são mais abrasadores, são bem quentes. Quando a gente sobe a serra, aqui nesse verdinho claro, esse verde limão aqui, aí os verões são mais brandos, são temperaturas mais amenas, dificilmente atingindo seus 30 graus, né? E já tu vai aqui para a parte mais baixa da região sul, quem obviamente já viajou para Porto Alegre sabe que no verão lá é um forno abrasador, né? Além do que Porto Alegre está numa espécie de depressão central que torna a circulação de ar mais difícil. Né? Santa Maria também, né? Santa Maria, né? Santa Maria que fica no sopé ali do Planalto, aí aquela massa de ar quente do verão fica ali parada, né? Bem lembrado, bem lembrado. Né? Bom, o mundo também a gente pode ver de modo simplificado e de modo mais complexo, né? De modo mais complexo, deixa mais para frente, tá? Vamos centrar nessa daqui, ó. O que acontece? Observa aqui, ó. Os climas polares, que evidentemente estão aqui na Antártida e na região ártica, né? Ou seja, clima polar aqui, ó, 0 graus verão. Um pouquinho mais do que isso, é muito quente, tá? Aí a gente chega nos climas temperados, tanto no norte do hemisfério norte, Canadá, norte dos Estados Unidos, Rússia, norte da Europa, centro da Europa. Aí é o seguinte, aqui é um temperado continental. As temperaturas caem muito no inverno, né? Muita queda de neve, né? Muita queda de neve. Legal? Aí nós temos os climas temperados normais, sul dos Estados Unidos, pega aqui parte do Brasil. Pô, mas aqui não é subtropical e tropical. Falei que essa aqui é uma classificação comum, né? Se a gente for para a classificação mais complexa, a gente vê essas denominações mais específicas, né? Tá? Os climas áridos, que são desertos quentes, aqui no México, oeste dos Estados Unidos, pega aqui uma parte do Brasil, como eu falei, é uma classificação simplificada. Então, o certo aqui seria semi-árido, mas é uma classificação simplificada para o mundo inteiro, tá? A gente pega aqui a maior parte do norte da África, né, que é o deserto do Saara, pega aqui a Arábia Saudita, arredores, o deserto do Kalahari, no sul da África. Veja que a África é cerca de 50% dela deserto. Diferente da América do Sul, que é muito mais úmida, muito mais chuvosa, a África tem muito mais áreas secas. E pega aqui a Austrália, que é um país quase tão grande quanto o Brasil, um pouquinho menor que o Brasil, mas de clima muito diferente. Enquanto que o Brasil é majoritariamente úmido, uma pequena parte mais ou menos seca, a Austrália é majoritariamente seca, com uma pequena parte mais úmida. Né? E temos também os climas que são desertos frios, no interior da Ásia, que já estão bem distantes da linha do Equador. Tá? Então, isso aqui, para vocês terem uma ideia de como o clima é variado no mundo. Né? E isso é uma coisa mais ou menos permanente. Mas está certo falar em mudança climática? Está certo quando tu observa que os climas chamados frios, seja temperado continental, clima polar, ano após ano, ele apresenta pequenas variações na temperatura. Ah, mas se variar a temperatura de um ano para o outro e depois baixar, eu levo em consideração? Não. Mas se tu observar durante décadas que a temperatura está aumentando, aí sim tu considera que está havendo uma mudança climática. Né? Então as mudanças elas têm que ser vistas no longo prazo. No longo prazo. Não no curto prazo. Legal? Isso daqui, ó, é bem no norte. Isso aqui é bem aqui, ó. Pô, essa ilha aqui tá larga e aqui ela tá estreitinha. É a mesma ilha? É que essa projeção aqui é uma projeção mais parecida com o globo. Vejam que essas linhas aqui verticais, elas estão afunilando e elas se juntam num ponto.
Elas vão se afunilar num ponto. Então, essa aqui é uma projeção cartográfica semelhante a um globo. Essa aqui é uma projeção cartográfica retangular. Então, tudo que está próximo ao polo fica largado, tá? Isso é uma aula, a gente vai ter só sobre mapa. Mas eu estou dizendo isso agora porque aqui a ilha está larga e aqui ela está estreita, né? Então, essa cidade aqui, ó, cidade de Tule, que está aqui, ó, tá? É que tem um nome indígena aqui dela. Ou seja, bem no norte. Ela está acima dessa linha tracejada, que é o Círculo Polar Ártico, né? É uma cidade de clima polar, tá? Como é que varia o clima dela ao longo do ano? Olha aqui, ó. Esse aqui é um gráfico que está em espanhol. Então, está aqui janeiro, enero, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. A temperatura média de inverno, isso aqui mede o quê? Chuva. E aqui, chuva não, precipitação, pode ser neve. E aqui, temperatura, tá? Então, a temperatura mínima aqui de inverno, no mês de fevereiro, que é o mês mais frio, dá cerca de uns 25 graus abaixo de zero. A média de inverno. 25 graus abaixo de zero. Se tu sair na rua nessas condições e ficar dando bobeira na rua, os teus olhos congelam. Porque os olhos da gente têm muita água. Então tu tem que estar coberto. O esquimó, que é nativo da região, está errado hoje em dia chamar de esquimó, né? Que não é o nome original deles, é Inuit. Eles têm uma pálpebra que é mais gordinha, né? Não sei se vocês já viram foto do rosto do esquimó, ele é mais bochechudo, né? E eles têm a pálpebra mais grossa, porque tem mais gordura, que protege contra o frio. Uma adaptação aí genética, né? E a temperatura de verão, a máxima de verão, que é no mês de julho, né? Não chega a 10 graus. Pô, julho, verão? Sim, por quê? Porque eles estão no hemisfério norte, né? Quando aqui no hemisfério sul é verão, fevereiro, por exemplo, eles estão no auge do inverno. Quando aqui é julho, que eles estão no auge do verão, para nós estamos no inverno. É o contrário, né? É outro hemisfério. Agora, observe aqui. E o que são essas colunas? Essas colunas é a precipitação, forma de neve. Ou chuva gelada, né? Gelada, chuva que quando cai no chão forma gelo. Não é granizo que já cai pedra. É chuva, cai água, mas quando chega no chão, já congela. Aqui, Brasilzão. Linha do Equador. Linha do Equador, tá? Então, cidade de Goiânia, capital de Goiás, né? Aqui, ó. Próxima capital, Brasília, tá? Ou seja, Brasil Central, clima tropical. Bem meião do Brasil, né? Então, aqui esse climograma está melhor. Ó. Ele está com a vermelha, que é a temperatura máxima, e a azul, que é a temperatura mínima, né? Então, o que a gente observa? Aqui é o contrário, né? O início e o final do ano é que corresponde ao nosso verão, correto? E o meio do ano corresponde ao nosso inverno, certo? Aqui está mais fácil a gente entender, né? Observa aqui a linha de temperatura. O máximo deles é no mês de... Isso aqui é setembro, né? Setembro. Deixa eu ver aqui. Outubro, novembro, dezembro. É, setembro. Bom, mas setembro não é bem verão. Como é que está mais alto aqui? Porque daí no verão começa a chover mais. Aí a chuva dá uma amenizada na temperatura, né? Tá legal? Agora, o mês que chove menos, né? Julho, a temperatura está bem mais baixa. Legal? Então, esse aqui é o típico clima tropical. Né? Verões chuvosos e inverno mais seco. Legal? E o que dá aqui de temperatura mínima no inverno para eles? Né? Cerca de 15 graus. Até um pouquinho menos que 15 graus. Digamos que uns 14. Mas isso quando faz muito frio. De repente tem ano que o inverno foi mais para cima aqui, né? Então, quer dizer, o cara está acostumado com 15 graus e está botando Japão, né? Está botando touca. Aí vem para o sul do Brasil, o cara fica todo encarangado, né? Entendeu? Não está habituado. Agora, mesmo assim, nós aqui do sul teríamos muita dificuldade de nos adaptarmos a um clima temperado continental, que é muito frio,
E um cara do temperado continental do Canadá teria muita dificuldade com aquele clima polar lá do norte da Groenlândia, né? Claro que com o tempo a gente se habitua, coloca roupa, mas tem que se adaptar. É bem difícil. E o que é que ocasiona isso? Um fator básico da Terra, básico, que é a latitude, né? Básico. Por quê? Por causa da curvatura da Terra. Que os raios, o Sol é tão grande, ele é tão grande em relação à Terra, que os raios solares, eles chegam aqui paralelos, eles não chegam formando uma estrela, né? Estrela é a nossa visão por causa da distância do Sol, que a gente enxerga as estrelas, né? Não o Sol, como se fossem irradiando raios para todo lado, né? Mas o Sol é tão grande em relação à Terra, ele está próximo, que os raios chegam todos paralelos. Quando chega aqui próximo do Equador, eles formam, quando em determinado dia do ano, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, né? E aqui está a área iluminada por esses raios. Quando chegam aqui próximo ao polo, eles chegam formando um ângulo mais aberto, né? Uma área, eles chegam inclinados em relação à superfície da Terra. E a área iluminada é maior. Large area e aqui small area, né? Uma área pequena e uma área grande. Imagine que eu pegue uma lanterna na sala de aula, eu apague as luzes, fecho a cortina e eu coloco essa lanterna inclinada em relação à lousa, ao quadro, formando um ângulo reto do feixe de luz com a parede, com a lousa, com o quadro negro, tá? Aí forma um foco assim, redondinho e bem intenso. Aí eu pego a minha lanterna e inclino ela em relação à lousa. Aí forma uma área maior. Mas o que vai acontecer com a luz? Vai ficar mais fraca. Basta vocês à noite fazerem essa experiência. Pega uma lanterna e foca no chão. Vai ver uma área de foco bem redonda e intensa, correto? Aí pega a lanterna e inclina. A área vai ficar maior e mais fraca. Mais fraca a luz quer dizer menos quente. Menor a área iluminada e mais intensa a luz significa mais quente. Certo, pessoal? Valeu, professor. Até a próxima. Seguinte, ó. Essa aula só funciona para quem não acredita na Terra plana, tá legal? Acreditando na Terra plana não dá certo. Falou, pessoal. Um abraço para vocês. Valeu, professor. Até mais.